Audio Jungle. Audio Jungle. Questões comentadas, número 19. A Demerval, após intensa preparação para o seu primeiro certame público, obteve êxito para o concurso da Caixa Econômica Federal. O processo se inicia com a publicação do ato de nomeação e se completa com a posse. Após todo esse processo, a Demerval torna-se, portanto, segurado obrigatório, enquadrado no regime próprio de previdência social e estatutário, ou seja, sendo regido por um estatuto. Olha só, temos aqui conceitos do direito administrativo que vão repercutir no direito previdenciário. Veja, concurso público, tranquilo. Posse, nomeação, conceito do direito administrativo, que vai repercutir no direito previdenciário, no caso aqui, enquadrando ele no regime próprio, segunda questão, sendo regido por estatuto. Veja, quando a questão diz segurado obrigatório, você vai lembrar que nós temos algumas situações aí, desde que seja do regime próprio ou do regime geral. Regime próprio, aquele que passa em um concurso público. Tá? Asteriscos aí, quando o concurso é municipal. Nem todo município, né? Município pequeno, por exemplo, não tem um regime próprio de previdência, então você vai estar onde? No regime geral. Regime geral é aquele que você trabalha de carteira assinada, né? Trabalha numa empresa, ok? Então você tem esses conceitos aí pré-estabelecidos. Temos também aí, como segurado obrigatório, obrigado a pagar, o contribuinte individual, conhecido também como autônomo, né? Microempresário, né? O MEI. Temos também aí advogados, né? Profissional liberal, enfim, que está lá, contribuinte individual, ok? Segurados obrigatórios, tá? Então veja, como aqui, questões comentadas, a pegada é diferente, eu trago conceitos, né? Para que te dê um suporte para você desenvolver essa questão. Tá? Então, se você quer desenrolar essa questão aí, marcar a questão certa e jogar para o lado aí, para passar para uma outra questão, você vai ter que relembrar alguns conceitos. Ok? Então, vamos lá. Vamos relembrando aqui, flashback. O que é nomeação? Porque a questão diz. Né? A nomeação é uma forma de provimento, preenchimento de cargo público, comumente associada à lista de aprovados, pois é o ato administrativo que atribui os cargos disponíveis aos candidatos aprovados no concurso público, que é o caso da questão. Para que seja oficial, a nomeação deve ser publicada por decreto ou portaria no Diário Oficial. Outro conceito que a questão trata, posse. Posse é um ato de atribuir ao candidato as prerrogativas, direitos e deveres, né, obrigações referentes ao cargo público. É a aceitação do nomeado a essas atribuições e responsabilidades, as condições jurídicas para desempenho do cargo. A questão fala de nomeação e posse. Trago aqui o conceito. E fala do segurado. Segurado, todo cidadão que contribui mensalmente para a Previdência Social, INSS, é chamado de segurado. Justamente por isso tem direitos a benefícios e serviços oferecidos pelo INSS, tais como aposentadoria, auxílio-doença, reabilitação profissional. Os segurados podem ser obrigatórios ou facultativos. A questão fala de quê? Segurados obrigatórios. Então vamos para essa definição. Mas antes, vou fazer a distinção dos segurados que nós temos. Bom, nós temos aí o segurado empregado, a gente já sabe que pode ser urbano-rural,
Aquele que é vinculado a uma empresa, né? Carteira assinada, né? Via de regra, tá? A carteirinha assinada ali, né? Carteira assinada, é remunerado, tá? Enfim, o empregado, a definição está onde? Artigo 12, inciso 1 da Lei 82/12, Lei de Custeio ou de Financiamento. Nós temos aí o segurado especial, tá? Que não tem nada a ver com a aposentadoria especial. Segurado especial é o rural, né? Aquele que trabalha de forma individual ou em regime familiar, né? Para sua subsistência. Nós temos aqui o artigo 12, inciso 7 da Lei 82/12, que trata do segurado especial. Outro segurado, trabalhador avulso, tá? Lembrando sempre daquele portuário que se enquadra aqui, vai ter a intermediação aí do ógmo, né? Que organiza aí a mão de obra, ou o sindicato. Artigo 12, inciso 6 da Lei 82/12, vai tratar sobre trabalhador avulso. Nós temos aí o contribuinte individual, antigo autônomo, né? Aquele que é um microempresário individual, profissional liberal, ok? Importante lembrar que o contribuinte individual, ele tem que pagar sua guia, né? Ou carnê, né? Baixar sua guia, né? Que a gente chama de guia GPS, guia de previdência social, que é uma guia de pagamento. Artigo 12, inciso 5 da Lei 82/12 vai tratar sobre contribuinte individual. Nós temos o doméstico, né? Um empregado doméstico ou trabalhador doméstico, aquele que trabalha por mais de 2 dias em uma residência, ok? Artigo 12, inciso 2 da Lei 82/12 vai tratar sobre o empregado doméstico ou trabalhador doméstico. Então, esses segurados que eu acabei de falar, empregado, segurado especial, trabalhador avulso, contribuinte individual e doméstico, são o quê? São os segurados obrigatórios, tá? E nós temos também, como segurado, facultativo, aquele que paga se quiser. Ele está onde? Artigo 14 da Lei 82/12 ou no artigo 11 do Decreto 3048 de 99. Ok? Facultativo, como o nome já diz, paga-se se quiser, porque ele o quê? Não exerce atividade remunerada, tá? Já tem no canal falando sobre isso. Que é aquele aí estudante maior de 16 anos, né? Aquela pessoa ali que faz bico, tá? Não tem uma carteira assinada, faz um bico aqui, um bico ali, mas quer ser protegido aí pelo INSS, né? Quer fazer jus a alguns benefícios. Nós temos aí a dona de casa ou o dono de casa baixa renda também, tá? Vive em casa, trabalha em casa ali, fica em casa ali, cuidando da casa ali, né? Trabalha em casa no sentido dos afazeres domésticos ali, baixa renda ali, vai lá, facultativo, ok? Você vai encontrar a definição, artigo 14 da Lei 82/12 ou no decreto 3048, beleza? Então, dá um print aí, colhe no seu quarto. Você que vai fazer concurso do INSS, isso aqui você tem que saber. Eu ainda trago aí os artigos, né, a legislação, para ficar mais fácil. Veja, ele fala do regime da Previdência Social, né? Fala do regime obrigatório, precisamente. Então, a Previdência Social brasileira é dividida em 3 regimes. É sempre bom a gente lembrar esses conceitos para que você possa, né, deixar bem marcado aí como uma tatuagem, tá? Deixar na massa do sangue, na hemácia aí. Regime Geral de Previdência Social, conhecido como RGPS, de filiação obrigatória pelos trabalhadores regidos pela CLT. A questão fala que é obrigatório, né? Regime próprio de Previdência Social, RPPS, de filiação também obrigatória pelos servidores públicos de cargos efetivos da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Lembrando que União, Estados, Distrito Federal e municípios é o quê? Administração direta, conceito do direito administrativo. E temos aí
O terceiro regime, regime de previdência complementar, RPS, regime privado, de filiação facultativa, paga quem quer, cujo intuito é complementar a renda oficial do trabalhador. Por que complementar a renda do trabalhador? Se você pertence ao regime geral de previdência social, você tem um teto mínimo, que é o salário mínimo, 1.200 e pouco, 1.212, e o teto máximo, 7.000 e pouco. Só que você está numa empresa que te paga 20 mil reais. Paga 20 mil reais. Regime geral. Empresa. Então veja, o teu desconto também vai ser em cima de 7 mil reais. 7 mil e pouco, né? Estou falando que arredondar, 7 mil reais. Tranquilo. Até aí não tem nenhum problema. O problema é que, se você for se aposentar pelo regime geral, que você ganha 20 mil reais, o teto máximo é o quê? 7 mil. Ah, meu amigo. Você vai ter que complementar a renda. Tá faltando 13 mil aí. Tu não vive o teu padrão de 20 mil reais? Não é descontado? Tua alíquota não é em cima dos 7 mil e poucos reais? Né? Que é o teto máximo da Previdência? Então o que acontece? Você se aposentando pelo regime geral, ganhando 20 mil na ativa lá, trabalhando, ganhando 20 mil, quando você for para se aposentar, você vai ganhar um teto, 7 mil. Por isso eu tenho o quê? Regime de previdência complementar. Complementar a renda oficial do trabalhador. O meu padrão é que 20 mil. Vou me aposentar ganhando 7. Ah, tá aí a importância do regime de previdência complementar. Eu sempre né, bato na mesma tecla para que você entenda. Porque às vezes as pessoas pensam, mas para que esse regime complementar? Conversa vai, não, para que regime complementar? E é sempre bom você entender isso, para até ser um divulgador, né, de informações. Um multiplicador. Veja, Admirval, após intensa preparação, né, que estão bem dizendo aqui, ele passou no concurso da Caixa Econômica Federal. E a questão diz que ele é um segurado obrigatório, né, regime próprio de previdência social, estatutário, regido pelo estatuto, né, sendo regido pelo estatuto. Então essa questão aqui está errada, tá? Se fosse aí numa aula presencial ou uma aula online, o chat ia estar bombando. Mas como? Ele passou em concurso público? Quem passa em concurso público está no regime próprio de previdência social e é também aí segurado obrigatório, e regido pelo estatuto. Se for no caso aí concurso federal, é a lei 81/12. Mauro, não, essa questão aqui é errada, como assim? Pois é, essa questão aqui você tem que realmente aprofundar seus estudos, porque se você estiver nervoso aí, você cai nessa casca de banana que é da grossa. Olha só, diferença entre empregado público e servidor público. Por quê? Porque a gente sempre fala em servidor público, concurso público, servidor público, concurso público, servidor público, regime próprio. Você deixa na minha cabeça. O concurso que eu passei da Polícia Rodoviária Federal vai descontar para o INSS. Passei no concurso do INSS. A autarquia federal, INSS, que vai descontar. Né? Então, dificilmente falar em quem? Empregado público. Então, veja. Vou fazer aqui a diferença entre empregado público e servidor público. O empregado público são regidos pela CLT. Os empregados públicos, né, melhor dizendo, regidos pela CLT. Trabalham em empresas estatais, empresas públicas ou sociedade de economia mista, que compõem a administração indireta. Quem é a administração indireta? Fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Servidor público. Os servidores públicos são aqueles que trabalham na administração direta. Quem é a administração direta, Mauro? União, estados, Distrito Federal e municípios, formados pela União, Estado, Município e Distrito Federal. Ou ainda, nas autarquias que compõem a denominada administração direta. Acabei de falar aí, administração direta. Fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas, tá? Emprego público, regime de contratação, são regidos pelas leis do trabalho, CLT, né? Aquela da carteira assinada, tá? As empresas, né, funcionam do empregado, né,
empregar carteira assinada, regime seletista, ou CLT, ou consolidação da lei de trabalho, mesma coisa. Já o servidor público, o regime de contratação, os servidores públicos são regidos por estatuto ou regime jurídico único, né? Se for federal, será a lei 81/12, famosa, tá? E é através de concurso público. Litígios. O julgamento das causas que envolvam os empregados públicos compete à Justiça do Trabalho, no caso do empregado público. Isso é uma diferença também crucial em questão de prova, tá? Se você é empregado público e tiver algum problema, o litígio vai ser resolvido aonde? Na Justiça do Trabalho. Já os litígios do servidor público é onde? Pela Justiça Comum, tá? Lembrando que o servidor público tem o PAD, processo administrativo, né? Veja, exemplos de empregado público: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras, Correios. Bom, tem um monte aí que depois você dá uma bugada para você aí estudar, se você não tem uma doutrina de direito administrativo. E o servidor público? Exemplo: Ministério Público, INSS, Defensoria Pública. Ok? Então veja, por mais que você tenha feito concurso público, tá? Você tem que ver o seguinte: se você fez concurso para Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, Correios, você tem que lembrar o seguinte, que você é um empregado público e não um servidor público, ok? Então a questão está errada. Espero vocês na questão de número 20. Forte abraço, bons estudos e sucesso sempre.